Opa, beleza? E aí, vamos revisar? Bom, o tópico aqui é a organização administrativa. O intuito não é abranger todo o tema, e sim os principais pontos para fazer uma revisão, ok? Bom, quando a gente pensa em organização administrativa, a gente logo pensa na organização direta, da administração direta e na administração indireta. E quando a gente fala da administração direta, nós temos os entes políticos, como a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Quando a gente fala sobre administração indireta, é através é que esses entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, eles passam para outra pessoa jurídica exercer suas atividades, né? Algumas atividades, no caso, né? Então vamos ver sobre a administração indireta. Bom, a administração indireta é formada pela autarquia, por fundação pública, por empresa pública e por sociedade de economia mista. Vamos começar aqui pela autarquia. A autarquia ela tem personalidade jurídica de direito público e a sua criação ela é criada por lei. Aqui vem o primeiro ponto importante que cai muito, que teria que ser bastante atenção, por quê? A autarquia é a única que vai ser criada por lei. Todas as demais vão ser autorizadas por lei e precisam de um registro. Então, a autarquia ela é criada por lei. Importantíssimo frisar. Bom, a finalidade de uma autarquia é exercer uma função típica de Estado. E a sua responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. E com isso ela vai ter imunidade tributária. O seu regime de pessoal é um regime jurídico único, onde todos o seu pessoal vão ser estatutários. A competência jurisdicional vai ser através da justiça comum, sendo justiça estadual e justiça federal. Um exemplo de autarquia é o INSS e o Banco Central. Os débitos judiciais contra as autarquias, eles entram em regime de precatório para recebimento, ok? Bom, vamos partir agora para a fundação pública. A fundação pública, ela é híbrida. Por quê? Porque ela pode ser tanto uma fundação pública de direito privado, como uma fundação pública de direito público, que é a fundação pública autárquica. E a sua criação é autorizada por lei e precisa do registro. A finalidade de uma fundação pública é atividades sem fins lucrativos. A responsabilidade civil vai ser objetiva, ela vai ter imunidade tributária e o seu regime também vai ser estatutário. Então as duas primeiras vão ser regime estatutário. A competência jurisdicional vai ser justiça comum, como justiça estadual e justiça federal. E um exemplo de fundação pública é a Biblioteca Nacional. Os débitos judiciais contra uma fundação pública vai ser através do patrimônio dessa fundação. Vamos falar agora sobre a empresa pública. A personalidade jurídica é de regime de direito privado, ok? Então de direito privado. Aqui é importante lembrar que praticamente como regra só a autarquia é de direito público, o restante tudo de direito privado, com exceção a fundação pública autárquica. Então sempre que for fundação pública autárquica ou autarquia, o direito é público, ok? Personalidade jurídica é de direito público. A sua criação da empresa pública ela é criada, é autorizada por lei e precisa do registro. E aqui vem mais uma especificidade. A finalidade, ela também pode ser híbrida de empresa pública. Por quê? Ela pode ser tanto prestadora de serviço público, ou ela pode ser exploradora de atividade econômica. Então, se ela for prestador de serviço público, ela está desempenhando um papel de uma função pública, uma função típica de uma função pública, né? E aí a responsabilidade civil vai ser objetiva e vai ter uma imunidade tributária, porque ela está prestando um serviço público. Se ela for explorador de atividade econômica, a finalidade é lucro. Então ela vai ter aqui, ó, sua responsabilidade civil é subjetiva e ela não vai ter a imunidade tributária. O regime de pessoal, tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista, o regime vai ser seletista, então vai ser CLT. Na empresa pública, quando eu falar em competência jurisdicional, qual vai ser competente para cada tipo de ação? Se for voltado à justiça do trabalho, então vai ser a justiça do trabalho. Se for voltado a verbas trabalhistas, vai ser a justiça do trabalho. Se for na justiça comum, pode ser tanto estadual quanto justiça federal. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal e os Correios. E os débitos judiciais contra a empresa pública é através do patrimônio das empresas públicas, ok? A sociedade de economia mista, ela é de direito privado e a sua criação também é autorizada por lei e precisa do registro. A sua finalidade também é híbrida, que ela pode ser tanto prestador de serviço público quanto explorador de atividade econômica.
A sua responsabilidade civil, se ela for prestador de serviço público, sua responsabilidade civil vai ser objetiva e ela vai ter imunidade tributária. Se ela for explorador de atividade econômica, sua responsabilidade civil vai ser subjetiva e ela não vai ter imunidade tributária. Então, na sociedade de economia mista também vai ser seletista, CLT, todas as pessoas que trabalham, né? E justiça do trabalho, se for relacionada a trabalhista. E na justiça comum, aqui tem um ponto importantíssimo. Quando a gente estiver na sociedade de economia mista, a competência jurisdicional vai ser sempre da justiça estadual, não tem justiça federal aqui como regra, ok? Os exemplos, como o Banco do Brasil e a Petrobras. E a Sociedade de Economia Mista também responde com os débitos judiciais através de seu patrimônio. Importantíssimo que, tanto na empresa pública e sociedade de economia mista, que são seletistas os seus funcionários, ou os seus empregados, no caso aqui, os dirigentes, que são os cargos em comissões, eles vão ser estatutários. Tá? Então, os dirigentes, aqueles que exercem o alto nível, eles vão ser estatutários, por mais que estejam dentro da empresa pública ou dentro da sociedade de economia mista. Ok? Então, esses são os principais pontos. Um outro ponto importante: em qualquer uma dessas administrações indiretas, não tem hierarquia e não tem subordinação entre a administração direta, que é quem vai descentralizar para a direta. Então não tem hierarquia e não tem subordinação. O que vai ter é um controle finalístico, um controle ministerial. O que seria esse controle finalístico? É para ver se realmente ele está desempenhando as atividades que foi designado através de lei. Né? Então a lei vai designar quais são as atividades que uma fundação pública, por exemplo, vai exercer. Então ela não vai ter hierarquia de uma união, de um estado, de um distrito federal, de um município, não vai ter. Porém vai ter um controle finalístico, que é para ver se realmente eles estão desempenhando essa função de acordo. Por exemplo, uma autarquia que é de uma escola, por exemplo, uma universidade, né? Exercendo uma função típica de estado. Bom, de repente ela começou a exercer uma atividade dos Correios, que é de uma empresa pública. Então, assim, fugiu totalmente a finalidade para que foi criada. Então, não tem hierarquia da União, não tem hierarquia do Estado, não tem hierarquia do Distrito Federal ou do município que criou, né? Que deu a destinação, né? Mas vai ter o controle finalístico justamente para acompanhar as funções que se estão designadas da maneira correta. Um outro ponto importante entre empresa pública e sociedade de economia mista é como ela pode ser formada. Então, a empresa pública ela pode ser formada de qualquer maneira, admite qualquer tipo de criação. E agora, na sociedade de economia mista, não, ela só pode ser feita através de SA. Outra coisa, a empresa pública, o capital é 100% público. E na sociedade economista, o capital é misto, né? Como diz no nome. Então, ele vai ter capital público e vai ter capital privado. Beleza? Então, esses são os principais pontos dessa tabelinha. Vale a pena rever para frisar e guardar para os pontos mais importantes dessa revisão. Beleza? Valeu, abraço.